Senhor Deus, Pai de misericórdia, Pai celestial, nós sentimos a nossa Senhor. O Senhor está aqui nesta noite, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, por este privilégio de estarmos aqui, Senhor, nesta noite, reunidos em torno de tua palavra. Senhor Deus, não por teu poder e a tua graça, que possamos sentir o teu Espírito Santo em nosso meio, Pai. Abençoe nosso pastor, Senhor. Puxa-lhe com teu Espírito, ó Pai. Fala um pouco dele para nós aqui nesta noite. Nós queremos aqui para receber esta honra, esta palavra. E o Senhor falará na boca dele. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós queremos, ó Pai. Fique conosco, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Somente crer com os olhos fechados. Tudo é possível aqui dentro. Senhor nosso Deus, Pai celestial, mais uma vez, ó Deus, nós estamos aqui na tua presença, crendo, Pai querido, que o Senhor já está aqui nos abençoando, nos dando o que é necessário. Senhor Deus, perdoa nossos pecados, perdoa nossas falhas, que a mão de misericórdia do Senhor seja por causa dessa noite. Senhor Deus, os nossos irmãos e irmãs que estão aqui nessa noite em adoração, através dos nossos lábios, dos nossos ouvidos, do nosso ser, da nossa alma, do nosso espírito, do nosso corpo, nesse instante, nesse período, rendemos completamente a Ti, em adoração ao Senhor. Pai querido, Pai amado, o Senhor requer adoração perfeita. O Senhor requer adoração na palavra, adoração dentro da doutrina de Cristo, dentro da recomendação apostólica. E aqui estamos, ó Pai querido, dentro do melhor possível para adorar o Senhor, sem nenhuma meninice, sem nenhuma cachorrice, sem nenhuma brincadeira de culto, de igreja, sem nada, apenas algo em respeito, em temor e adoração ao Senhor. Pai querido, Pai amado, abençoa nossos irmãos e irmãs nesta noite. Abençoe também a todos os que vão ouvir através da internet, através do nosso canal do YouTube. Que o Senhor possa abençoar cada um. Depois aqueles que vão ouvir pela rádio, que o Senhor possa abençoar também
cada um deles. Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus, abençoa cada um, Pai. Mantenha-nos nessa porção do Teu Espírito, em nossa vida, em nossa alma. Enquanto o Senhor rendemos nosso culto e nossa adoração a Ti nessa noite. Abençoa, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Amém. Aproveitamos que estamos de pé, vamos ler as Escrituras no livro de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Oh, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Nesta noite eu quero falar de um tema não comum, um tema incomum. E eu sei que os, talvez, visitantes ou os mais novos que têm vindo para a mensagem não vão entender muito do que nós falaremos aqui nessa noite. Mas o que eu vou falar aqui nessa noite, não que não seja tudo que seja falado, não seja sério, mas eu vou colocar mais seriamente nesse assunto. É muito sério o que eu quero falar nessa noite. Quero falar sobre repugnando o comportamento do grupo chamado Abertura da Palavra. Repugnando o comportamento do grupo chamado Abertura da Palavra. Esse comportamento envolve ações e envolve também obras e envolve doutrina. É o que eu quero falar nessa noite. Amém. Os nossos visitantes, os mais novos da mensagem, que não tiveram, que não está a par do assunto, não tem está inteiramente dentro do assunto, apenas ouça e Deus te abençoará assim também. Apenas acompanhe. 1 Tessalonicenses 4, verso 16. Eu tenho feito alguns tratamentos, estou tomando alguns remédios, alguns antibióticos, e creio que Deus está no controle. 1 Tessalonicenses 4, verso 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. A palavra alarido significa uma mensagem. Alarido significa brado. Alarido é uma voz. E com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles. Eles quem? Os ressuscitados, nos ares, a encontrar com o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Amém? Amém? Agora, como é que você pode consolar alguém dizendo que Jesus já veio? Fica difícil de consolar alguém, não fica? Vamos então orar. Depois o irmão pediu para dar um testemunho, logo depois eu vou dar essa oportunidade ao irmão Guinaldo, que quer dar o seu testemunho. Eu, antes de nossa oração, aqui, eu quero que os irmãos, junto com a minha oração, a sua oração, eu devo aqui parabenizar. Quando a gente tem que falar, a gente fala. Quando a gente tem que elogiar, a gente tem que elogiar. Eu devo parabenizar, elogiar os jovens que cantou esse hino tão perfeitamente. Muito perfeito. Muito, muito bom. Seu irmão Léo,
O irmão Léo ensaiou bem. Ficou ótimo. Ficou muito bom. Também os jovens, também os instrumentos. O irmão Léo, o irmão Manuel, ficou ótimo também o acompanhamento. Ficou ótimo. Muito bom. Pena que não foi gravado. Mas ficou muito bom. E por causa disso, eu vou dar para vocês uma segunda chance de cantar novamente após a pregação. Então, vou dar a vocês uma segunda chance. Aí vai ser gravado. Aí vocês têm que melhorar mais um pouco. Ele vai estar gravado, está aqui no YouTube, está em um monte de lugar. Amém? Né? Meu menino está surpreendendo, né? Cantando. Em casa só grita aqui, cantando. Quando ele lavar vazia, acha. Agora tem mais fé. 1 Tessalonicenses 4,16. Aí, pastor, como é que vai cantar quando descer? Como é que vai cantar depois? Vamos orar então? Amém. Vamos colocar essa mocidade na presença de Deus? Amém. Colocar os jovens na presença de Deus? Amém. E assim faça como o irmão Léo falou. Faça um esforço para todos os jovens que fazem parte do período da igreja estar no culto da mocidade. É um culto extra para os jovens. Vamos orar. Senhor Deus, Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos nesse instante, Pai querido, colocando nas mãos do Senhor essa mocidade, esses jovens, essas mocinhas, esses rapazes, na Tua presença. Muitos deles chegaram aqui na igreja criancinha, 3, 2 anos, e agora já estão todos rapazes. Ó Deus, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem ajudado. Creio que o Senhor ajudará mais ainda. Abençoe, Pai querido, que eles possam, Senhor, cada vez mais ser fortalecido os seus desejos de servir mais ao Senhor, que possa ser fortalecido mais a vontade de servi-lo, de estar sempre com o Senhor, desejando mais as coisas do Senhor, deixando as coisas que não servem, mas que possam atuar nas coisas que servem para o Senhor. Sabendo que o louvor é importante, sabendo que cantar é importante, apresentar é importante, mas viver é tudo mais importante. Abençoa, Senhor, cada um deles. Abençoa, Senhor, a cada um dos irmãos e irmãs nesta noite. Que a graça do Senhor sustenta cada um pelo propósito que veio no mundo nesta noite de adorar o Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém e amém. Os irmãos podem se sentar e eu espero que todos estejam dentro do espírito de comportamento de adoração, de culto, para que Deus assim possa te abençoar e assim você saia da igreja do culto justificado. Amém. Amém. Existem muitas coisas que estão acontecendo no mundo, a cada segundo, a cada minuto. A cada segundo, alguma coisa no cosmos muda. Porque nós estamos na linha do tempo. Não há regressão. Existe progressão na linha do tempo. E a cada momento, a cada instante, como tudo está em ação, como tudo está em movimento, as coisas mudam. E existem coisas, principalmente agora, no mundo, no qual elas acontecem e nós nem percebemos que elas acontecem.
acontecerão. No mundo espiritual é a mesma coisa. No mundo espiritual sempre há algumas coisas que estão acontecendo, estão tomando rumos, estão tomando condições diferentes. E somente aqueles que são espirituais é que vão captar, entender as coisas que estão tomando forma. Quando a Bíblia diz para nós sermos vigilantes, a Bíblia está dizendo para você ficar sóbrio. E uma pessoa que seja sóbria no espírito é uma pessoa que está atenta. E qualquer pessoa que é desatenta, ou desatencioso, ou desatenta, ou desatento, ele sempre é surpreendido com alguma coisa. Salomão disse no livro de Provérbios que o avisado vê o mal, mas o tolo a despreza. E para isso, para nós entendermos o que está acontecendo no mundo, tanto no natural como no espiritual, os eventos que ocorrem, os eventos que estão acontecendo agora na Terra, antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, principalmente uma palavra que as pessoas não entendem bem, chama-se perplexidade. Perplexidade. A palavra de perplexidade significa estar perplexo. Em outras palavras, para ser bem mais exato, de boca aberta. Isso, apesar de algumas coisas que acontecem no mundo. Um sinal sobrenatural, um sinal no céu, sempre é um sinal de que algo na terra está acontecendo. Sempre na Bíblia mostrou isso. Quando um sinal é mostrado no céu, evidentemente que algo na terra está acontecendo. E às vezes, nem todas as coisas que acontecem as pessoas sabem. E quando acontece de saber, a coisa já está bem na frente. E a pessoa bem atrasada. E no entanto, principalmente as pessoas que têm pouca informação, que têm pouco acesso, principalmente no mundo espiritual, que têm pouco acesso à informação espiritual. Não estou falando de informação natural. Estou falando de informação espiritual. Porque nós, os crentes da mensagem, nós temos a mensagem. Nós temos a maior informação que Deus já deu ao homem nessa última era. Nós temos a maior publicação que Deus já deu nessa última era. A maior informação foi receber uma mensagem para preparar o povo para a segunda vinda do Senhor Jesus. E essa mensagem recebida por mim, recebida por você, que aceitou esse mensageiro e sua mensagem, você tem atendido a sua voz, tem submetido a palavra, sendo batizado no nome do Senhor Cristo, atendendo ao clamor de Apocalipse 18, verso 4, sai dela, povo meu.
sai da confusão, sai do religiosismo, sai de Babilônia. Babilônia quer dizer confusão. Sai da confusão religiosa. E esse grito, esta voz, é a mesma voz do anjo de Apocalipse 10:7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, sétimo mensageiro, mensageiro quer dizer um anjo, no tempo de sua voz, no tempo de sua mensagem, se cumpriria todos os mistérios que estavam ocultos, cabos soltos durante as eras da igreja, por meio dos reformadores, que você pode ver no 4, na qual, nesta última era, por meio do sétimo anjo, Deus restauraria a fé que uma vez foi dada aos santos. Nós sabemos que durante as eras da igreja, Deus espalhou um monte de promessas. Uma promessa para a primeira, para a segunda, para a terceira, para a quarta, para a quinta, para a sexta, para a sétima. Mas nessa última era, além dos mistérios serem revelados, nós temos uma promessa que é a ápice de todas as promessas, que é o ápice de todas as promessas, que é a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Por isso que essa igreja, aqui em Sagozeiro, Minas Gerais, sob o meu ministério, pastor Vanderlei Costa, através de um ofício que eu creio que não foi arranjado, não foi disputado, não foi por porfia, não foi através de meu levantamento, não foi através de política, não teve mãos humanas nisso, mas eu, como ministério, tenho a obrigação, tenho o dever de, como pastor, ficar vigiando a porta das ovelhas, do aprisco. Eu, como pastor, a Bíblia diz que vigiar é estar com o olho aberto e o olho fechado. Como pastor, tem que estar à porta do redil, percebendo o movimentar de um coiote, o movimentar de um lobo. Tem que estar atento ao que a ovelha está comendo, que tipo de alimento ela está alimentando. Pastor, diz o irmão Brana, que o pastor tem o direito, diz o irmão Brana, tem o direito de saber que tipo de alimento aquela ovelha está alimentando. Às vezes você vem aqui na igreja, vem aqui no culto, e adora a Deus, canta, ouve a mensagem, mas quando você vai para casa, lá você entra em sites que não tem nada a ver com a mensagem que eu prego aqui, entra em companheirismo que não tem nada a ver com o nosso companheirismo aqui, entra, vasculha a internet, ouve outros ministros, outros ministérios que não tem nada a ver com nós aqui, e o profeta diz que o pastor tem o direito de saber que tipo de alimento você está alimentando. Amém? Mensagem do profeta. E eu, como profeta, pastor, eu tenho que saber, eu tenho que manter as ovelhas vacinadas. Vacinadas contra o que, pastor? Vacinadas contra qualquer tipo de doutrina, qualquer tipo de ismo, qualquer tipo de interpretação errada. A ovelha tem que saber, por intermédio do pastor, as ovelhas têm que entender, saber por meio do pastor, ser informado pelo pastor sobre os alimentos que estão aí fora, que pode trazer prejuízos para a sua saúde espiritual.
A ovelha não está em condição e à altura do pastor, diz o Lombardo. Pastor, é isso que acontece. Nos tempos de Eliseu, havia no meio do campo umas pessoas que estavam com fome, estavam com necessidade, e o cozinheiro ali do arraial saiu à procura de alimento e foi no campo. O que ele fez? Ele foi e pegou algumas ervas daninhas, umas ervas que continha veneno nela. Talvez para o homem não serve, mas para o animal com dor de barriga serve. E ele foi e pegou aquilo, arrancou, cortou e colocou na panela. E começou a fazer um guisado, um molho para o povo no arraial. E então, depois disso, o próprio cozinheiro olhou e disse: ixi, tem morte na panela. Ele observou e disse: tem morte na panela, há morte na panela. Há morte na panela, como é que faz? E agora? Nós temos que comer. Mas comer do jeito que está não tem jeito. Comer do jeito que está, nós morremos. Comer do jeito que eu misturei, está errado. Do jeito que aquele ministro misturou, está errado. Do jeito que aquele ministério misturou, está errado. Do jeito que aquele grupo misturou, está errado. Tem que ter um profeta. Amém, irmão? Então Eliseu veio rapidamente e mandou que jogasse farinha. Farinha representa o Espírito Santo. Farinha representa a palavra. E quando jogou a revelação correta, jogou o entendimento correto, jogou a farinha, que representa a palavra, que representa o Espírito Santo, ele pôde misturar aquilo e todo mundo comer. Amém, irmão? Então você não pode sair por aí comendo de qualquer panela. Quem está me entendendo? Você não pode sair por aí comendo de qualquer panela. Você tem que entender quem está misturando aquilo. Aleluia. Você tem que ver se aquilo está de acordo na mistura correta da palavra, se aquilo combina, se aquilo harmoniza, se aquilo encaixa com a Bíblia, com as Escrituras, com a mensagem. Aleluia. Verdade. E, no entanto, essa igreja aqui, por mais pequena que seja, ela está vacinada contra a doutrina do Cabo Filipe, está vacinada contra a doutrina do dualismo, está vacinada contra a doutrina de William Souto Santiago, está vacinada contra a doutrina do retorno do ministério, está vacinada contra a doutrina do grupo da abertura da palavra, que diz que Jesus Cristo já veio. Esta igreja está vacinada. E com o que você já sabe, e se você cair numa panela dessa e comer o que eles misturam, você está morrendo e morrerá. Porque você já foi avisado. Essa igreja está vacinada contra a doutrina politeísta, na crença manufaturada de 3 deuses, chamada de Santíssima Trindade. Essa igreja está vacinada de tudo quanto é tipo de credo, de dogma e de interpretação. Cremos na obra restauradora que Deus prometeu, que neste dia a fé dos filhos seria de novo restaurada, igualmente a fé dos pais. E se foi restaurada, eu e você, como diz Judas, devemos batalhar pela fé que uma vez foi dada ao santo. Obrigado, Senhor. Antes de começar a pregar, de começar nosso estudo, eu quero ler algo que eu postei no grupo, nosso grupo,
Grupo Mensagem na Grande BH, WhatsApp. As centenas de aparições de Jesus Cristo aqui na Terra, mas apenas 3 vindas. As centenas de aparições de Jesus Cristo aqui na Terra, mas apenas 3 vindas. O profeta para esta era, William Marion Branham, disse em uma das suas mensagens que Deus nunca abandonou a Terra. Ou seja, nunca deixou a Terra. Em outras palavras, Ele sempre esteve aqui na Terra, entre nós, de alguma forma. Mesmo quando Ele vier pela segunda vez para levar a noiva em um rápido arrebatamento, como diz em 2 Tessalonicenses 2, até que do meio se retirar, mesmo sendo tirado, levantado com a noiva ao céu para as bodas do Cordeiro, o Espírito de Deus imediatamente estará na terra com os 2 profetas de Apocalipse 11, Moisés e Elias, tirando na Palestina 144 mil. Eu mesmo não tenho um número exato de Gênesis e Apocalipse de quantas aparições de Jesus aqui na terra, ou de quantas formas ele apareceu. Coluna de fogo, com a cinta do Senhor por meio do profeta, torvelinho, anjo do Senhor, nuvem, redemoinho, teofanias, trovões e relâmpagos, como no caso de sua descida no Sinai. Enfim, são as inúmeras aparições de Cristo e com as suas várias formas. De todas as aparições, podemos destacar apenas 3 vindas físicas que resultam na redenção, trasladação e um reino restaurado. Número 1, a primeira vinda de Jesus Cristo foi para redimir. Ele veio num corpo de carne, um mortal, para nos redimir, comprar, pagar o preço, derramar sangue. Amém, irmãos? Este foi o preço pago pela nossa redenção na sua primeira vinda. Na sua segunda vinda, para ver, vir, levar, receber, raptar, arrebatar aquela que foi paga pelo alto preço. Amém, irmão? Esta é sua segunda vinda, que será um mistério, no abrir e fechar de olhos. Terceira vinda, ele virá juntamente com ela, ele e ela, a noiva e o noivo, Jesus Cristo e a noiva, juntos vindo para o milênio nupcial, no qual viverá em um reino restaurado. Amém? Mensagem, deidade de Jesus Cristo antes dos selos. Parágrafo 40. Ele diz assim: Jesus vem 3 vezes. Ele veio a primeira vez para redimir sua igreja. Ele vem a segunda vez para receber sua igreja. Ele vem a terceira vez com a sua igreja. Amém. Tudo na Bíblia coloca-se em 3, mas tudo no mesmo Cristo, no mesmo Deus. Ele sempre, lembre-se, a primeira vez para redimir a sua igreja. A segunda vez ele vem para receber o que ele redimiu. A terceira vez ele vem com a sua igreja como rei e rainha. Amém? Agora, o que falarmos das quantas aparições de Deus aqui na última era, contando primeiramente com a aparição dele na forma de coluna de fogo quando o profeta nasceu? Ali no quarto. Quando nasceu. O que falarmos das quantas aparições de Deus aqui, nesta última era, a de Laodiceia, contando primeiramente com a aparição dele na forma de coluna de fogo, quando o profeta nasceu.
Essa foi a primeira aparição. E na idade de 7 anos, outra aparição num pé de álamo, bem na copa da árvore. Deus o falou na forma de um torvelinho. Amém, irmão? Enquanto que no rio Ohio, ele veio em uma outra aparição, na forma de luz, epifaneia, luz, quando estava prestes a batizar a 17ª pessoa do rio Ohio. E depois ele, Deus, outra aparição, ele aparece como enviado do céu na caverna do Greensmith, e depois permite ser fotografado na forma em que ele sempre andou e apareceu ao irmão Branham. Olha a coluna de fogo lá. Amém, irmão? Amém. E depois permitiu ser fotografado na forma em que ele sempre andou e apareceu ao irmão Branham. E depois vemos sua aparição formada pela presença de 7 anjos, nos quais formaram o rosto, a nuvem, 28 de fevereiro de 1963. Amém? Outra forma, uma aparição formada pela presença de 7 anjos, nos quais formaram o rosto, a nuvem, como provando ser ele o supremo juiz de toda a terra, descendo do céu nessa forma, dando a cumprir o que foi prometido de que ele, aquele anjo forte que é Cristo, ungido, unção, desceu em Apocalipse 10, 1, com o livrinho aberto, e então deu na terra ao homem, ao mensageiro que estava aguardando esse tempo da profecia, e deu a ele o ministério desse anjo, e imediatamente ele retornou para Jeffersonville e trouxe para nós a abertura da palavra, que é os 7 selos revelados. Amém? Amém? Amém. Mas uma das formas mais tremendas de Deus nessa última era foi quando o Filho do Homem, Lucas 17:30, se manifestou em carne humana. Quem está entendendo? Todo mundo pôde ver Deus na coluna de fogo, pôde ver Deus na forma de nuvem, pôde ver Deus na forma de coluna de fogo. O menino, viu na forma de torvelinho, as pessoas viram na forma de luz, uma epifaneia no rio Ohio, mas na forma de carne, se revelando na forma de carne, trazendo os trovões, trazendo os selos, só o eleito para ver. Só o eleito para ver. E agora, sua próxima aparição será a sua segunda vinda. Não em formas, mas sim corpo físico, no qual a noiva, depois de ter recebido ele aqui na terra, na forma de espírito, palavra, ungindo uma carne, trazendo os mistérios de Deus sendo revelados, pois foi isso que tinha sido prometido, que antes de sua volta, antes de sua vinda, antes do seu retorno físico nos ares, os mistérios de Deus seriam revelados. E então, essa fé, no qual é tão importante para a noiva ser levada daqui da terra, está nas mensagens, ou seja, em nenhum outro lugar, seja ministérios, seja grupos raros, seja companheirismos, seja movimento, em nenhum lugar estará essa fé de rapto, a não ser dentro das mensagens. Amém? Então, o que acontece? Como eu disse para vocês, a abertura da palavra trouxe uma série de interpretações para muitos companheirismos e muitos ministérios debaixo desse sol, em cima dessa terra. A abertura da palavra, que é o início da terceira puxada, porque a terceira puxada é a abertura da palavra.
Mas só que a terceira puxada tem duas fases. Quem lembra quando eu peguei aqui a mensagem, as duas fases da terceira puxada? Quem lembra? As duas fases da terceira puxada. A terceira puxada é a abertura da palavra, mas ela tem duas fases. A primeira fase é abrir a própria palavra. E então traz os que creem. E a segunda fase da terceira puxada é que ao mesmo tempo ela prega também para os perdidos, para as almas que estão em prisão. Quem está entendendo? Eu vou entrar em coisas aqui profundas. Olha, vocês me desculpem, os mais novos, que estão chegando, visitantes, mas eu tenho que falar. Tenho que falar, porque isso é fé de arrebatamento. Então, quem lembra dessa mensagem que eu preguei? As duas fases da terceira puxada. Eu até coloquei no YouTube, é só você entrar no YouTube e você vai ver lá. Inclusive, até postei no grupo nosso mensagens da GNPH e postei no grupo de pastores do WhatsApp, só da mensagem, só de pastores. Postei lá. Então, o que acontece? A terceira puxada é a abertura da palavra. O que é a abertura da palavra, pastor? O que foi a abertura da palavra? A abertura da palavra foi a revelação dos mistérios que estavam escondidos durante as eras da igreja, cujos reformadores perderam ao longo dos 2000 anos. Presta atenção para cá, por favor, olha para lá no quarto. Quando começou a era de Éfeso, era o ministério de Paulo. Paulo tinha toda a palavra. Paulo tinha toda a palavra revelada. Paulo tinha a doutrina para a mulher não pregar. Paulo tinha a doutrina para a mulher não obedecer o marido no sentido. Paulo tinha a doutrina sobre como ordenar um ministro. Paulo tinha a doutrina de como tomar a Santa Ceia. Toda a doutrina que os apóstolos tinham. Paulo tinha a revelação do que era predestinação. Paulo tinha a revelação de quem era Deus, um só Senhor. Amém, irmão? Paulo tinha a revelação de que foi a semente da serpente. Ele prega lá em 2 Coríntios. O que foi a semente da serpente? Só que quando chegou lá no 4º século, na era de Pérgamo, ali, ó, São Martim, a terceira estrela, quando chegou ali em São Martim, no concílio de Nicéia, no ano 325, quando aqueles dois bispos de Milão, Anários e Atanários, discutiram a ideia de quem Jesus poderia ser, se ele era divino ou se era humano ou um homem, ou se era apenas um homem ou se era divino. Essas duas discussões entre a igreja pegou então, favoreceu o então imperador Constantino, nos quais o império dele, sua popularidade estava caindo. E ele então começou a aderir ao cristianismo para mostrar para todo mundo que agora a fé dele é diferente, que a fé dele agora é cristã. Mas na verdade ele queria juntar gente para o seu consenso político, para poder subir o seu ar político de Roma, porque estava caindo. E quando isso aconteceu, a fé apostólica morreu. Então o batismo em nome de Jesus foi tirado, trocado, colocado Pai, Filho e Espírito Santo. Os deuses que era da mitologia romana, que era antigo grego, depois romano, que era os três maiores na trindade romana, que era Júpiter, Minerva e Quirino, foi trocado para Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então começaram a colocar doutrinas dentro da igreja, chamada universal, um novo movimento católico, na qual conferia a um homem poderes como se fossem poderes de Deus, chamado infabilidade papal. Então a igreja mergulhou na escuridão das trevas, na era de Pérgamo. Olha só o tanto que ela mergulhou, de 312 até de 608 até 1579, 1000 anos de trevas. Somente a igreja romana liderando o mundo todo com sua doutrina, com seu cálice, que ela estava distribuindo. Apocalipse 17, ela fez com que todos os reis da terra, grandes e pequenos, embebedessem com o cálice que ela distribuía. O cálice é a doutrina, é a doutrina, a interpretação, é a fé que ela distribuía. E qualquer pessoa que viesse com alguma fé, ou alguma coisa, matava. Até que Deus levantou lá de dentro Martinho Lutero
E Deus estava trazendo de volta a restauração por meio da justificação da fé, por meio de Lutero. Para poder, então, no tempo do fim, cumprir o que Jesus disse em Mateus 17:11, que Elias viria e restauraria todas as coisas. Então, o que acontece? Nós estamos nesta última era com essa mensagem maravilhosa. Mas depois da abertura da palavra, que foi para trazer exatamente o que tinha na primeira era, também veio muitas interpretações. Porque não poderia ser diferente da era de Paulo. Porque Paulo tinha toda a palavra revelada para a igreja. Ele que colocou a igreja em ordem. Ele que colocou a mulher em ordem. Amém, irmãos? Ele que colocou todas as coisas em ordem. Mas também ele recebeu, ele teve problema. Ele teve Mineu, ele teve Fileto, teve Alexandre Latoeiro. Todas as pessoas que entraram também para atrapalhar o ministério. Com doutrinas. O que está entendendo? Então a nossa era, tendo toda a palavra de volta ao original, a semente original, não poderia ser diferente também de ter pessoas. Paulo diz o seguinte: olha, gente, eu quero dizer para vocês que após a minha partida haverá lobos cruéis que entrarão e não perdoarão o rebanho. Se na primeira era aconteceu isso, na última era, com a revelação trazida pelo profeta, não podia ser diferente. Não podia ser diferente. Os irmãos estão entendendo? Amém. Então, quero que vocês prestem atenção. Eu já falei em cima desse púlpito aqui, eu já combati tanto ismo aqui em cima desse púlpito, já preguei contra tantas linhas, já preguei contra a linha do milênio, que existe um grupo aí que crê, um grupo que saiu crendo que nós já estamos no milênio, e aquela coisa toda. Como é que está no milênio com uma porcaria dessa, irmão? Como é que está no milênio com uma porcaria dessa que está aí no mundo afora aí? Já combati ismo aqui em cima desse púlpito, de grupo que chama Jesus de uma pessoa, tem Jesus como uma pessoa e Deus outra pessoa. Dualidade. Uma fé politeísta. Já combatemos aqui doutrina desse grupo que diz da mensagem de um homem só, que está aí andando, reprofetizando o que o irmão Branham pregou, dizendo que o último eleito já entrou, dizendo que não há mais misericórdia, dizendo que não há mais sangue propiciatório, dizendo que a era já terminou. Já combati doutrina aqui em cima desse púlpito, de vários ismos, do Capo Filipe, dizendo ser o 8º mensageiro. Já pregamos aqui em cima desse púlpito, e agora vem essas linhas novas aí, com aparência, vem essa nova linha aí, chamada de grupo da abertura da palavra, que tem a ideia, uma fonte, na qual eles creem que a segunda vinda de Jesus Cristo já aconteceu. Como que pode, gente? Como que pode? Como? Interpretando a abertura da palavra, que foi a abertura dos selos, que foi a revelação dos selos, interpretando que foi a vinda do Senhor Jesus. Você sabe qual é o problema? O problema está em não entender a vinda do Espírito Santo aqui, manifestado numa forma, trazendo a revelação, não entende a aparição de Cristo na forma de Espírito, porque quem nos trouxe a palavra revelada foi o Espírito Santo. Amém, Deus. Amém? Glória. Eu trouxe uma mensagem aqui para mostrar para os irmãos. Esse grupo da abertura da palavra está aqui perto. Está aqui perto aqui de nós, na região
metropolitana, bem pertinho. E temos crentes aqui também, em Sazedo, morando, que também crê nisso. Está aí por aí. Chegava essa mensagem aqui, ó, os chamados para fora, 1958. Chamados para fora. E eles engancharam nesse parágrafo 8. E quando essa mensagem foi publicada, e eles logo entraram nesse parágrafo 8, mas fizeram um furdunço, fizeram um alvoroço. E vocês que não creem que Jesus já veio, então, lê o parágrafo 8 da mensagem, os chamados para fora. Eu falei, opa, vamos ler, velho. Vamos ler. Olha o que o Moura disse. No parágrafo 8, chamados para fora. Veja, o natural nunca será capaz de interpretar o sobrenatural. Os mágicos e astrólogos também nunca conseguiram ler a escritura na parede nos dias de Daniel. Foi necessário um homem cheio do Espírito Santo para fazê-lo. Aqueles astrólogos que Belsazar, neto de Nabucodonosor, chamou para interpretar aquela escritura na parede, chamou todos e ninguém podia fazer nada. Porque aquilo era sobrenatural. Precisava de um homem com espíritos deuses, que era Daniel. Amém? Amém. Um homem com o Espírito Santo. Eles não tinham o dom de interpretação, de discernimento, para saber o sobrenatural. Portanto, eles não sabiam do que aquilo se tratava. É isso que o mundo é hoje. Eles têm se aborralhado junto com as coisas de festa de rock and roll e grandes festejos em suas igrejas, denominações e sermões frios e formais sobre isso e aquilo por diante. O evangelho tem sido negligenciado. Que evangelho? Eis que sua porta e bate. Amém, irmão? É a mensagem do sétimo anjo. O evangelho tem sido negligenciado. Sim. Tem sido negligenciado. E eles não sabem nada a respeito do sobrenatural. Não sabem. Você pode falar para eles sobre, no geral, a mensagem que deveria ser ensinada, todo lugar, sobre a vida do Senhor. E eles riem disso. E é a mensagem mais necessária na terra, a vinda do Senhor. É a mensagem mais necessária na terra. Mas o povo espiritual, os nascidos de novo, sabem que algo está prestes a acontecer. E eles ficam felizes com isso. Você não fica, irmão? O povo espiritual, os nascidos de novo, sabem que algo está prestes a acontecer. E eles ficam felizes com isso. Porque é a vinda do Senhor se aproximando. É a vinda do Senhor Jesus Cristo pela segunda vez. Ou seja, a mensagem sobrenatural toma os cristãos espirituais e eles são envolvidos numa atmosfera pela qual é a segunda vinda do Senhor. Não que era ali naquele momento a segunda vinda do Senhor. Porque se eles tomam essa mensagem, 57, diz que foi, eles mesmos se contradizem com eles próprios. Porque então eles pregam que foi 63. Quem está entendendo, irmão? Meu Deus do céu, como pode? Não existe nenhum ismo, nenhuma interpretação que quando apanha também não muda de comportamento. Não existe, irmãos. Preste atenção no que eu estou falando. Não existe uma doutrina, um ismo, uma interpretação que se levante nessa terra que também não tem uma mudança de comportamento. Não tem. Para sustentar, presta atenção no que eu falo, olha para mim. Para sustentar
como eles sustentam, como eles pregam, como eles interpretam que Jesus já veio, eles têm que mudar de comportamento. O que eles fizeram? Pegaram o inário e jogou fora. Pegaram os inários e jogou fora. Porque nesse inário está cheio de hinos que falam da volta de Jesus. Não cantam mais hinos falando de volta de Jesus. Não cantam mais hinos que falam da volta de Jesus. Nenhum membro lá nesse lugar, nessa igreja, lá nesse sistema, se levantar, deixa eu apresentar um hino. Se falar hino da volta de Jesus, eles te arrancam na hora. Porque eles entendem e interpretam que ele já veio. Meu Deus, o que é isso? Isso não é consolar ninguém. Isso é tirar a esperança de quem está jejuando, de quem está consagrando, de quem está ali sofrendo, de quem está recebendo isso, recebendo aquilo outro. Isso é tirar a esperança de quem está querendo uma vida transformada, sair desse hospital de pestilência. Oh Deus, tenha misericórdia. E eu vou dizer para vocês que fazem parte do meu ministério, se for depois desse ensinamento, de outros ensinamentos que eu tenho, e você ainda começar a inclinar para esse tipo de espírito que tem aí fora, irmão, eu vou dizer, depois de avisado, eu estava conversando com o irmão Léo ontem. Eu falei, irmão Léo, faz uma lista para mim, que ele pôde fazer, faz uma lista para mim no nosso inário, de quantos hinos que falam da volta de Jesus, de que Jesus Cristo vai vir. Porque o nosso consolo, a nossa inspiração, o nosso consolo, o nosso louvor, é aguardar a volta do Senhor Jesus. Não há nenhuma esperança para a igreja fora da segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Não há nenhuma esperança. Não há política, não há democracia, não há regime militar, não há nada. Não há nova ordem mundial, não existe nada. Tudo está errado, tudo está errado. Não existe reunião de G6, G20, G10, G25, pode ser milhão. Não existe nada. Verdade. Não há nenhuma esperança fora da volta do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você diretamente. Se sua esperança está em qualquer coisa agora, nessa terra, fora da segunda vinda de Cristo, sua esperança está fracassada. Verdade. Nos dias de Ló, o negócio era sair. O negócio era sair. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Nos dias de Noé, o negócio era entrar. Deus disse para Ló, sai. O negócio é sair, Ló. Nos dias de Noé, o negócio é entrar, Noé. Quem entrar está salvo. No dia de Ló, o negócio é sair. Quem sair está salvo. Mas hoje não é nem entrar e nem sair. É subir, é subir. Santo Deus, poderoso. Olha o tanto de hino que tem aqui, ó, que eles tiraram do inário. Ó. Olha o tanto. Tanto de hino que fala sobre a volta do Senhor Jesus Cristo e não pode ser cantada mais no inário. Nem vou ler a lista para vocês. Mas os nossos irmãos que estão na internet, que vão ver no YouTube, vou mostrar para ele na câmera aqui. Tanto de hino que eles tiraram. Né? Aquele hino que João Léo cantou no início, oh aleluia, ele voltará, Miguel? Oh aleluia, ele voltará. Ele voltará. Isso não pode ser cantado, não.
Oh, aleluia. Ele voltará. Não pode ser cantar isso aqui, não. Se cantar isso aqui, você é apedrejado lá. Porque para ele já creio que Jesus já veio. Que Jesus já veio. Teve um ministro no grupo, teve um ministro do grupo de pastores que ficou bravo comigo. Ele colocou lá o retorno do ministério, cavalgando. Eu estarei cavalgando mais uma vez por esse caminho. Aí eu falei assim, me desculpa, pastor, mas sua fé é uma fé maometana. A sua fé é a fé maometana. Os maometanos são igual ao Senhor. Por que você me chamou de maometano? Porque o Maomé, os crentes de Maomé, os que têm fé em Maomé, estão lá, estão lá com um cavalo de 4 em 4 horas e 4 soldados de 8 em 6 horas trocando a sepultura de Maomé, porque eles têm profecia de que Maomé vai surgir da tumba, vai levantar e vai então montar no cavalo branco e sair conquistando o mundo. Eu falei, sua fé é igual a fé de Maomé. Não tem esse negócio de retorno do ministério, não. Não tem esse negócio de retorno do profeta, não. Já está tudo bem. Obrigado. É verdade? Aleluia. Parágrafo 279 do Desvelar de Deus. Anotem, quem estiver anotando. 279, Desvelar de Deus. Está tudo revelado ali dentro dos 7 selos. Ali revelou a coisa toda. Amém? Amém? Então, eu falei, antes dos selos, parágrafo 40, a deidade de Jesus Cristo. Agora eu vou ler, depois dos selos, o futuro lar do noivo celestial e da noiva terrenal. 284. Vamos ver? 284. Aqui. Agora, observe. Jesus veio 3 vezes. Você crê nisso? Amém. Ele veio a primeira vez para redimir sua noiva. Amém. Na cruz do Calvário. Ele veio a primeira vez para redimir sua noiva. A próxima vez ele vem para levar sua noiva. Amém. E a terceira vez ele vem com a sua própria noiva para então reinar 1000 anos aqui sobre essa terra no milênio. O rei e a rainha. Amém, irmão? Amém. 65. Então, depois dos seres, o profeta está sustentando. Amém, irmão? Amém. Como é que as pessoas têm uma coisa dessa, gente? Oh, meu Deus, tem misericórdia. É difícil. Só Deus para ter misericórdia. Na mensagem, deixa eu procurar aqui, se não ficou em casa, deve ter ficado em casa. Mensagem, os ungidos dos últimos dias. Os ungidos dos últimos dias, parágrafo 269, 269, está escrito assim, não, 262, desculpe, 262. Presta atenção, se depois dos selos, nenhuma mensagem daqui para frente eu vou citar antes dos selos, só depois da abertura da palavra. Veja, notem, quando esse mensageiro, não quando ele principia sua mensagem, mas quando começa a declarar sua mensagem, a primeira etapa foi cura. A segunda etapa foi profetizando, conhecendo os segredos dos corações. A terceira etapa, abertura da palavra, ou seja, a revelação dos 7 selos. A revelação dos mistérios. Não há ofício mais elevado para revelar a palavra que profeta. Mas a única maneira em que o profeta pode ser indicado é por meio da palavra. Amém. E recordem que a terceira etapa foi a abertura daqueles 7 selos para revelar a verdade escondida que tinha estado selado na palavra. Vê? Aí está.
Os irmãos estão entendendo, irmão? Vê? A abertura da palavra é a revelação dos 7 selos. É o ministério daquele 7º anjo. Amém? Amém. Vejam bem, na mensagem, deixa eu ver aqui, a deidade de Jesus Cristo, já li, 4º selo, 126, 4º selo, o 4º selo, 126, Mambrão disse, agora, vamos arrematar isso aqui agora, todos esses mistérios. Deus tem prometido que haveria de surgir um Elias genuíno, um homem ungido com aquele Espírito, e isso seria revelado. Para cumprir Mateus capítulo 17, verso 11, Elias virá e restaurará todas as coisas. Para cumprir também Malaquias 4, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, que é Armagedon, guerra nuclear, bombas atômicas, guerra nuclear, para poder purificar a terra, para não sobrar nem raiz e nem ramo, como diz a Bíblia, na guerra nuclear, e assim está pronta para o milênio. Quem quer entender, irmão? Veja, ele prometeu Malaquias 4. Agora aqui observe, para vocês verem isso aqui. O 4º selo, 126. Ele vem 3 vezes. A primeira, para redimir sua igreja. A segunda, para buscar, levá-la no arrebatamento. E a terceira, ele vem com ela. 133. Veja, isto sucederá. Veja, será tão secreto que ninguém saberá disso. O rapto será um segredo. Quando ele veio, todos puderam vê-lo, mas quem reconheceu foi só os eleitos. Quando ele veio a primeira vez, em carne humana, lá na Palestina, todos puderam vê-lo, mas quem reconheceu que ele era, foi só o eleito. Quem reconheceu foi um Pedro, um João, um Filipe, esse reconheceu. Todo mundo pôde ver quem ele era. Todo mundo viu, mas quem reconheceu é uma coisa. Você pode ler a mensagem, você pode ver a mensagem, você pode ver aquele quadro, ver aquele outro quadro, ver aquele outro quadro, ver esse quadro, ouvir o que eu estou pregando, mas se entender o que eu estou pregando, só Deus para isso aqui. Você foi no culto lá hoje, o que você viu? Ah, não vi nada, o pastor falou uns negócios lá, eu não entendi nada. Você só viu, você só ouviu. Você só veio. Mas quem está na revelação do Espírito está compreendendo o que está sendo falado. Na primeira vinda, viram, olharam, tocaram nele, empurraram ele, bateram na cabeça dele. Mas quem reconheceu quem ele era, só o eleito. Na segunda vinda, é segredo, ninguém vai ver. É um mistério. Ele vem como um ladrão de noite. Ele vem como um ladrão de noite. Mas para você recebê-lo nos ares, você tem que ser aquele pela qual ele te revelou isso. Amém? Amém? Amém. Aí ele disse, vê, será um segredo. Será tão secreto que ninguém saberá isso. Dificilmente o mundo simplesmente pensará. Vê, aí está. Vê? O que significa vinda? Vinda é advento. E se as pessoas dizem que Jesus já veio, cadê o advento? Amém? Aleluia. Os irmãos estão compreendendo? Amém. Presta atenção nisso aqui, ó. Isso aqui, ó. O evangelismo do tempo do fim. Parágrafo 42. Só quem tem revelação vai compreender isso aqui. Quando nós vemos o Deus do céu, que fez a promessa, e as mesmas coisas que Jesus fez em sua vida, prometeu que retornaria nos últimos dias aqui e faria a mesma coisa. Fez ou não fez, irmãos? No ministério de Romano. Fez ou não fez? E a segunda vida? Não foi Deus em forma de física. Não foi Deus em forma física. Não foi Jesus vindo em forma física.
Verdade. Foi Deus vindo e ungindo um ministério, um homem, no qual teve o mesmíssimo exato ministério do Filho do Homem. Porém, assim não é ensinado lá fora. Se eu disser que a vinda, que a segunda vinda foi um homem, como alguns estão crendo aí, estão dando deidade ao William Branham, estão dando deidade ao homem, e não pode. Deidade é só Jesus Cristo. Talvez eu vou ter um bocado de inimigo depois da mensagem. Não aqui dentro, mas lá fora, no mundo afora, Brasil afora. Aí o profeta diz assim, veja, quando olhamos e vemos o Deus do céu que fez a promessa. Quem fez a promessa? Deus, não foi? Que prometeu que nos últimos dias retornaria. Peraí. Esse retorno não é Jesus nos ares, não, pastor? Não. É o ministério do Filho na terra. Amém? Amém. Vê, para cumprir Lucas 17:30. Filho do homem. A palavra. E aqui vemos o que é isso? Isso é o sopro, é o sopro daquele frescor vindo como de chuva. Ele disse que haveria chuva temporã e chuva tardia. O que é a chuva temporã? É a chuva antes dos frutos. O que é a chuva tardia? É a chuva depois dos frutos. Ele disse que viria como chuva tardia e chuva temporã. Entre as duas chuvas ele viria. Correto, irmãos? Mas não o arrebatamento, é diferente. Ele disse que viria para manifestar. Por exemplo, ele disse o seguinte: quando a figueira brotar, provai então que o verão está próximo. Quando foi que a figueira brotou? Quando Israel voltou para a Palestina em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial, quando os judeus voltaram e declararam um estado independente da Palestina, ali foi quando a figueira brotou. Aleluia. Ali foi quando a figueira brotou. Ele disse, provai que o verão está próximo. Está próximo, não que o verão está ali. Amém? Isso quer dizer o seguinte, quando a figueira dá os seus rebentos, quando a figueira brotar, Israel voltou para a Palestina. Não voltou? Depois da Segunda Guerra Mundial? Não voltaram para lá? Hoje não é um Estado dependente? Não tem sua moeda, não tem seu selo, não tem seu país, não tem sua cadeira cativa na ONU? É um Estado dependente. A figueira brotou em 48, depois da Segunda Guerra Mundial. Jesus disse, quando a figueira brotar, provai que o verão está próximo, que as coisas estão próximas. Ou seja, provando que o Filho do Homem, a mensagem que viria no tempo final, o retorno do Espírito Santo, que estaria na terra, fazendo o mesmo que ele fez há 2000 anos atrás. O que Deus fez? Eu não pude estar há 2000 anos atrás na Palestina vendo Jesus. Vendo Jesus conhecer os segredos dos corações. Mas nessa última era, Deus nos deu a oportunidade de viver numa era que cumpriu o Aleluia. Verdade. Parágrafo 45 diz o seguinte, vê. Lembre-se, a aparição e vinda são duas palavras diferentes. Aparecer e vir. Agora, nesse exato momento, ele tem aparecido nesses últimos dias. Aparecido nesses últimos dias. Tem que entender as palavras. Últimos dias. Dias está no plural. Mas quando Jesus Cristo vem, é um dia só. Amém, irmão? Ele está aparecendo nesses últimos dias. Dias, plural. Mas quando Jesus Cristo vem, é um dia só. Ele está aparecendo nesses últimos dias. Bem aqui conosco nesses últimos anos. Ó. É plural. Agora isso é mostrar o que ele é. Porque o homem não pode fazer isso que vocês estão vendo fazer. Vocês que já viram na rádio A Vida Sobrenatural do William Branham? Quem já viu na rádio? O homem pode fazer aquilo? O homem não pode fazer aquilo, não. O homem não pode fazer aquilo que vocês ouvem na rádio.
Não pode. Tinha que ser Deus fazendo. Amém. Vê? Ele tem aparecido como ele prometeu que faria. Vê? Esta é a aparição do Senhor. Mas a sua vinda será logo depois disso. Amém? Amém. Então vejam bem. Olhe sempre para Jesus. Parágrafo. Cadê? Onde é que está? Onde é que está? Olhe sempre para Jesus. Onde está, meu Deus? Aqui, parágrafo 39. Olhe sempre para Jesus, parágrafo 39. Então, presta atenção nisso aqui. Então, eu vou lhes dizer algo, meus irmãos, que eu ainda não disse. Ixi, o que é isso? Esta é a coisa que temos procurado por tanto tempo, por esses muitos anos, 4 ou 5 anos ou mais. Ele pregou isso aqui quando? Deixa eu ver aqui. Ele pregou 29 de dezembro de 63. Os selos foi aberto em março de 63, os trovões, os selos. Então, dezembro de 63. Março, dezembro, dá quantos meses? 9 meses, né? 9 meses. Então, aqui, vamos pegar o 39. E agora, meus irmãos, eu vou dizer algo que eu ainda não disse. Esta é a coisa que temos procurado tanto por esses últimos anos, 4 ou 5 anos ou mais. A terceira puxada foi vindicada agora mesmo. A terceira puxada já foi vindicada. E eu tenho certeza que todos vocês já sabem o que é isso. Amém? Amém. Você sabe o que é a terceira puxada? Amém. Se a primeira foi identificada, a segunda também é. Se a segunda foi identificada, a terceira também é. Amém? A abertura da palavra. Eu estava mostrando isso aqui para o irmão Léo ontem na sua casa. Qual é a atração sua montanha? Aqui, ó. Qual a atração sua montanha? Pregada em 25 de julho de 1965, depois dos seus. E aqui, o grupo da abertura da palavra, pega esse parágrafo aqui, ó. Pega esse parágrafo aqui, ó. Presta atenção, olha para cá. Pega esse parágrafo aqui, ó. E diz o seguinte, parágrafo 142. Falando da nuvem, daquela nuvem lá. E outro dia, lá de pé, virei a foto para a direita. Porque não era assim. Era assim, ó. Agora está no lugar certo. Agora está assim. Mas ela foi tirada do chão assim. Do outro lado. E outro dia, lá de pé, virei a foto para a direita. E ali está Jesus, como ele estava nas 7 eras da igreja. Apocalipse 1:13. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Amém? Um ancião, porque um ancião é com cabelo branco, não é? Um ancião é cabelo branco. Ele estava como um ancião de dias, com a cabeleira branca. A cabeleira branca representa o juiz. Quando os juízes iam julgar, por exemplo, na Inglaterra até hoje, o juiz coloca o cabelo branco, é sinal de autoridade. Se um juiz entrou no julgamento, no tribunal, eles colocam aquela cabeleira branca, mostrando para todo mundo que ele é a autoridade máxima na corte. Tirou a cabeleira branca, acabou. Então, quando ele aparece como Supremo Juiz da Deidade, naquela foto, ele é o Supremo Juiz, trazendo um livrinho na mão para o revelar os 7 selos. Amém, irmão? Então, outro dia lá de pé, virei a foto para a direita e ali está Jesus, como ele está nas 7 eras, com uma cabeleira branca, mostrando sua suprema deidade. Ele é o alfa, o ômega, primeiro e último. Ele é o Supremo Juiz de toda a terra. Vê? A mensagem confirmou. Vê? Lá, de pé, confirmou a mensagem desta hora. Veja. Aí, eles vêm aqui, no parágrafo 140 e 152, e interpreta outra coisa. E o Deus dos céus prometeu que no tempo da tarde teria luzes no entardecer. Claro, é verdade. Há 3 anos atrás, isto era apenas um mistério. Era uma profecia. Senhores, é este o tempo? Mas agora a história já passou. A promessa está cumprida. Aqueles interpretam que é a vinda. Não é. Porque se é a vinda, 1965, se é a vinda, no mesmo livro que eles dizem algo, contradiz a eles mesmos. Porque no parágrafo 5 diz o seguinte, ó. Parágrafo 5. Enviamos nossas saudações desde a costa leste até a costa oeste para todos os nossos amigos em Cristo.
os quais estão ouvindo a mensagem pela rede telefônica, pela via telefônica. Naquele tempo de internet não tinha essas coisas que nós temos. Enviamos saudações aos irmãos de São José, os irmãos Borders, o grupo que está lá. Enviamos saudações aos irmãos das montanhas de Prescott, Arizona, ao irmão Léo Messier e seu grupo que está lá, esperando pela segunda vinda do Senhor Jesus. Enviamos saudações aos que estão em Tucson, esperando pela vinda do Senhor Jesus. Enviamos saudação para os irmãos que estão no Texas, esperando pela vinda do Senhor Jesus. Enviamos saudação para os irmãos de Chicago, que estão esperando pela vinda do Senhor Jesus. Enviamos saudações para os irmãos que estão em Connecticut, esperando pela vinda do Senhor Jesus Cristo. E nós, aqui no tabernáculo, estamos assentados, esperando pela segunda vinda do Senhor Jesus. Lê uma coisa e contradiz a letra no livro. Mas nós estamos vacinados. Verdade. Pode aparecer anjo de luz por aí, com coisinha, não sei o quê. Vem cá, vem ver uma luzinha que nós temos aqui, vem ver uma coisinha aqui. Você está vacinado. Você vacinado, eu tenho pastor, eu tenho ministério, eu tenho um pastor. Amém, irmãos? Amém. Meu Deus do céu. Que coisa, irmãos. Que coisa, que terrível, irmãos. Que terrível. Que interpretação. Olha, eu vou dizer uma coisa, é lamentável, porque com a mensagem de um profeta na mão fazendo uma coisa dessa, se eles com a mensagem na mão estão fazendo uma coisa dessa, imagina as denominações, como é que não está? Imagina as denominações. É verdade. Imagina o sistema religioso. Não é assim? Mas, como eu vou pregar uma mensagem a semana que vem, talvez, porque doutrinas erradas é um mal necessário. Porque é um mal necessário. Quero mostrar isso. Amém? Amém. Onde estão nossos jovens? Vamos cantar? Aleluia! Glória a Deus! Vamos dar um glória a Deus para Jesus, irmãos? Glória a Deus. Glória! Salva de palmas para o Senhor Jesus. Aleluia. Teus pecados quer condenar. Toda vitória, Filho de Deus, te dá. Pois lá na cruz comprou perdão. Salve capaz da acusação. Vai, e não peques mais.
Pois você as mãos levantadas no céu, agradecendo a Deus pela palavra, pela mensagem. Aleluia, Deus. Vai, e não peques mais. Muito bem. Nas mãos de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor pela riquíssima oportunidade que o Senhor nos deu, Pai. Como eu disse a princípio, é uma mensagem comum, talvez para os muitos ouvidos, mas às vezes é necessário dizer. Às vezes queremos falar outras coisas, mas o povo também precisa ficar alertado, Senhor. Abençoa cada irmão, Senhor, cada irmã, e que a graça do Senhor Jesus Cristo nunca possa, Senhor, tirar esta esperança que o Senhor tem e mantém no coração daqueles que consolam e são consolados com essas palavras. Ele vem, Ele virá, Ele está vindo. Essa igreja, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Até a próxima reunião, se o Senhor Deus assim permitir. Deus abençoe.